Olá, turma, sou a professora Andréia. Estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho das unidades 1 a 4. A gente conversa um pouquinho sobre o significado em si da estratégia, né? Que ela seria basicamente uma bússola, né? Um direcionador. Ela vai direcionar para o rumo, para o caminho que a empresa quer seguir, né? Ela vai se planejar a organização para esse caminho, né? Vai definir a trajetória que ela quer seguir, de forma a visualizar um ponto no futuro, né? Onde ela quer estar no futuro. E aí ela vai ver de que forma ela vai chegar nesse futuro. Então, a estratégia, ela tenta manter essa coerência ao longo do tempo, né? É algo que é a longo prazo, tá? E é fundamental para a empresa estar executando as suas atividades de maneira eficaz. E aqui tem essa figura, né? Que explica que seria a visão da pirâmide, né? Para os níveis operacional, tático, estratégico, né? O nível operacional seriam os supervisores, que visam mais as tarefas rotineiras e dos funcionários, tem um foco no curto prazo, define objetivos e resultados bem definidos. No tático já são gerentes, que aí eles já têm um olhar a nível de negócio, de departamento, né? Ele tem um foco mais a médio prazo, ele define as principais ações desse departamento em si. O estratégico seria a alta cúpula, alta administração, que vê a visão da empresa, né, onde que a empresa vai estar no futuro. Então, ela tem esse olhar mais global, mais sistêmico, né, e de futuro, pensando sempre nessa orientação externa em relação à concorrência, como é que ela quer estar no longo prazo. Então, os objetivos são mais gerais e os planos mais genéricos. E aí a gente tem uma importante análise, que é uma análise do ambiente da empresa, que ela visa obter informações que vão ser utilizadas nas próximas etapas para estar definindo a estratégia, né? E aí nessas etapas a gente vai estar definindo o que seria a diretriz organizacional que a empresa quer, né? E como ela vai estar formulando a sua estratégia em si. Então, em outras palavras, a análise ela é basicamente estar monitorando o ambiente organizacional, tanto externo quanto interno, para estar identificando as oportunidades, os riscos atuais e futuros que podem estar influenciando o bom rendimento da organização, tá? Os bons resultados da organização. Então, o ambiente ele é dividido em 3 níveis: o geral, o operacional e o interno. E aí a gente, para estar formulando a estratégia, né, a gente tem que falar, claro, da missão, da visão, dos objetivos estratégicos. Então vamos estar conceituando cada um deles. A missão é a razão de ser da empresa, né? Por que ela existe? Então, é o propósito da organização. Então, ela vai estar propiciando vários tipos de informações. Quem são seus clientes? Quais são seus valores? E aí, para a gente estar definindo o que seria a missão, a gente teria que responder 4 questões. O que a empresa quer fazer? De que modo que ela quer fazer? Para quem que ela quer fazer? E quais são os seus desafios? Então, quando as pessoas entendem o porquê da existência da organização que elas trabalham, elas passam a entender o propósito da empresa. Então, é muito importante que a missão esteja intrinsecamente de forma entendível, compreendida dentro de cada um dos funcionários, tá? Eles têm que saber que o que eles fazem no dia a dia de trabalho tem uma razão de ser e que vai, de certa forma, estar alavancando um objetivo estratégico que tem a ver com a missão e com a visão da empresa. Tudo é conectado. E o que seriam os valores organizacionais? São as crenças da empresa, né? Os princípios que ela toma como verdade e que são praticados no seu cotidiano, criando assim uma identidade para a organização. Então, esses valores seriam mais ou menos a identidade em si da organização. Já a visão, aquilo que a gente já até comentou,
é a projeção futura, onde que ela quer estar a longo prazo, como ela se vê no futuro. E falando de objetivo organizacional, né, seria uma meta, tá, que a empresa ela vai direcionar todos os seus esforços para estar alcançando esse local que ela quer chegar, né? Então seria o meio aonde ela quer chegar, tá? Então o objetivo é a meta que ela vai estar direcionando toda a sua razão de ser, tá? E os objetivos eles podem ser de curto, longo prazo, e eles abordam diversos assuntos: produtividade, lucratividade, desempenho, tá? E as diretrizes organizacionais, elas se estabelecem, amadurecem, e com essa combinação de missão, visão e objetivo. E aí nesse quadrinho a gente consegue visualizar da melhor forma, né? Então a missão é o estado atual da organização, o objetivo é aquilo que eu falei, que é o meio pela qual propicia que ela chegue no estado futuro, que é a visão, tá? E aí tem o planejamento estratégico, que é todo o planejamento de onde ela está para onde ela quer estar. Então, como a gente já compreende o que seria essa análise do ambiente, né, a gente começa a entender o processo de formulação da estratégia. E aí a gente vai estar tratando de 2 temas para estar formulando a estratégia em si, que a gente vai estar verificando as questões críticas e estar analisando os fatores externos e externos. Quando a gente fala de questões críticas, a gente está oferecendo uma estrutura necessária para que esse estudo da situação da organização em si, né, seja feito de forma eficaz para a formação da estratégia. No segundo tema, análise dos fatores, é considerada, né, como um dos mais importantes pontos, porque ela faz se entender, né, que a situação global da organização, tanto externa quanto interna, faz com que tenha o controle e o equilíbrio de todas as oportunidades e riscos que são apresentados pelo ambiente que a organização está inserida, tá? E aí a gente tem que pensar em 4 questões para a gente estar realizando essa análise das questões críticas. Quais são os propósitos da organização? Para onde a organização está indo? Quais os fatores ambientais mais críticos? E o que fazer para obter o alcance mais objetivo dos objetivos organizacionais? E aí é importante, quando a gente estuda ambiente interno e externo, né, a gente analisar os 4 itens que compõem a matriz SWOT, né, que seriam, traduzindo para português, que seria o FOFA, que o S é Strength, ponto forte, W, Weakness, ponto fraco, O, Opportunities, oportunidade, e o T, Threats, ameaças, tá? Então, tem que ser feito esse estudo quando a gente faz essa análise do ambiente. E aí, em todo esse processo, quem é responsável para estar formulando e projetando a estratégia da organização, além de disseminar para todos os funcionários, a responsabilidade é da alta administração, tá? Porque só ela tem essa visão sistêmica, só ela sabe para onde ela quer ir, né? E ela vai estar ditando os objetivos e as metas que a organização tem aí para ser trabalhado. E aí tem 2 tarefas relacionadas a esse processo, né? Que ela vai ter que estabelecer as estratégias gerais e ela vai ter que definir e decidir os papéis e estar enumerando nas listas de negócios da organização, tá? E, claro, falar quais os recursos que ela vai precisar. E aí nessa figura a gente consegue ver bem, né, como é que a gente está formulando a estratégia da organização. Aí a gente tem a missão, a visão, que é para onde a gente quer ir, o planejamento estratégico, que aí a gente começa a pensar o que tem no ambiente ao meu redor, né? O que a gente tem dentro da empresa. Aí a gente faz uma análise da organização, uma análise do ambiente, e aí na análise da organização a gente pensa quais são as forças e fraquezas da organização,
No ambiente, a gente pensa nas oportunidades e ameaças existentes no ambiente. Quando a gente fala desses dois quadros maiores, significa que seria o nosso FOFA, né? A nossa análise externa, a organização e interna. E aí o que a gente faz, o que a gente deve fazer, aí essa seria a resposta para a definição da estratégia organizacional. Ela que vai dizer o que a gente deve fazer. Então, quando a gente fala da formulação de estratégia de negócio, que é totalmente diferente da definição da estratégia organizacional, a gente tem que pensar em decisões a nível departamental, tá? E aí, claro que elas têm que ser consistentes e coerentes com a estratégia global para as estratégias de negócio estarem alinhadas. E aí a gente tem que, nessas estratégias de negócio, tá pensando na análise competitiva de Porter, né? E aí que vai estar auxiliando nessa definição das estratégias. E aí seriam as 5 forças competitivas, que seriam a ameaça de novos participantes, poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação dos compradores, a ameaça dos produtos e os serviços substitutos. E, por último, a rivalidade entre as empresas e concorrentes. E aí, no quadrinho abaixo, a gente consegue ver como é que essas 5 forças ficam inseridas aí na empresa. E é importante a gente considerar as 3 estratégias gerais, né, quando a gente fala dessa análise competitiva de Porter. A liderança de custos, né, que é uma estratégia que existe grande participação no mercado. A diferenciação, que consiste na criação de produtos exclusivos para o público em massa e depois a sua comercialização. E o enfoque, que seria a estratégia que se mantém focada e apela apenas para alguns consumidores. E aí, quando a gente fala de estratégia funcional, que é diferente de negócio e da estratégia organizacional, é a necessidade que os especialistas de cada área especificamente têm de descreverem as suas tarefas para estar implementando essas estratégias em si. Então, quais seriam essas algumas principais? Pesquisa e desenvolvimento, operações, finanças, marketing e recursos humanos. Bom, turma, é isso. Eu me encontro à disposição, tanto pela central de mensagens, dentro do nosso AVA, no nosso fórum de dúvidas e presencialmente nos meus dias de plantão em Caxias, tá bom? Eu desejo a todos bons estudos. Obrigada. Tchau, tchau.